Graça e paz. Eu louvo a Deus pelas instrumentalidades do grupo de louvor dessa igreja. Orem por algumas pessoas, como Paula pediu, continue orando, né? Por alguns membros do nosso grupo de louvor, por alguns irmãos bem chegados. Ore pelo irmão Tota, sua família. Quero agradecer a Deus pela presença da irmã Otávia na live hoje. A irmã Otávia é uma das fundadoras dessa igreja. Eu quero louvar o nome do Senhor por ela estar aqui conosco. Enfim, quero trazer as aniversariantes da semana. Só temos mulheres hoje, ou essa semana, aniversariando. Débora, Eliene e Poliana hoje. Poliana Araújo no dia 16. No dia 17, Jardiele. E no dia 19, Elisane. Débora, Eliene, Poliana, Jardiele, Elisane. Que o Senhor as abençoe e guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que as palavras faladas, ministradas por vocês, sejam sempre palavras temperadas pelo Espírito Santo. Parabéns. Nós estamos caminhando, falando sobre fé, baseado em Romanos capítulo 5, no verso 1. Estamos trabalhando literalmente a base da fé, já concluindo, certo? Nesse sentido. E aí no dia 16/5 eu falei sobre a fé e a consciência do fazer. No dia 23 de maio eu falei sobre fé e a simplicidade consciente. No dia 30 falei sobre a fé em sua simplicidade é incômoda e esclarecedora. E na semana passada eu falei sobre a fé e o chamado à humildade, quando nós vimos que em sua simplicidade o Evangelho é humilde. Eu venho fortalecendo isso. Em sua simplicidade o Evangelho chama, o humilde se dilui ao serviço do seu Senhor, ou a serviço do seu Senhor. Em sua simplicidade o Evangelho concede graça. Hoje pela manhã, baseado em Romanos capítulo 2, os versos 28 a 29, que vamos ler novamente, estou falando sobre a fé e a responsabilidade da vivência. Vimos pela manhã hoje sobre o servo se deixa ensinar humildemente, e vimos que a vivência no Evangelho é responsabilidade pessoal. Se você não viu, você pode dar uma visitadazinha lá no meu no meu YouTube, no meu canal do YouTube, e ver a mensagem desta manhã. E essa mensagem será postada também nessa semana lá no meu YouTube. Enfim, Romanos capítulo 2, nos versos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. A Bíblia diz assim, essa é a fala do apóstolo Paulo: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quero continuar caminhando, baseando a minha fala, né, na responsabilidade da vivência pela fé. Como eu disse, hoje pela manhã nós vimos que o servo se deixa ensinar, né? E servo que se deixa ensinar entende que essa sua responsabilidade é pessoal. Eu quero dar continuidade dizendo que o servo é aquele que compreende que pertence a um Senhor. Irmãos, deixa eu falar algo aqui que é importante a partir de mim. Não existe servo sem Senhor. Se alguém
diz ter servo sem senhor, não vive serviço. Tá? E aí eu quero chamar a sua atenção vamos lá para o texto em Romanos capítulo 2, os versos 21 a 25, li pela manhã. Eu penso que você pode dar uma passada rápida agora, porque percebam, Romanos 2, 21 a 25, o apóstolo Paulo está falando com os judeus sobre a responsabilidade deles, tá? E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo traz alguns questionamentos. Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus? E aí ele diz, desobedecendo a lei? Nesse sentido, no verso 25, o apóstolo Paulo diz que circuncisão tem valor se você obedece à lei. Aqui ele está falando para o judeu, né? Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. E eu quero trazer um paralelo hoje aqui. Quando se fala de circuncisão, se fala da marca daqueles que pertenciam à família dos judeus, a família de Deus, como era chamada, tá? A circuncisão é a remoção do prepúcio do pênis. Na igreja, no Novo Testamento, no Evangelho, o que marca a aderência ao povo de Deus é o batismo. É o batismo. E aí eu não estou falando como rol de instituição, mas falo como gente que resolve seguir ao Senhor e se diz de um corpo, o corpo de Cristo. Nesse sentido, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, o batismo tem valor se você obedece à lei. E que lei é essa? A lei do amor, a gente tem visto muito sobre isso aqui. Mas se você desobedece à lei do amor se você desobedece à lei do amor, o seu batismo já se tornou não batismo, né? Ou não batizado nesse sentido, né? Então, quero observar que aqui se dá vazão à prática, se destaca a prática. Aquele que diz que tem Senhor precisa obedecer ao seu Senhor. A gente está falando de submissão ao Senhor dos senhores, nesse caso. Deuteronômio capítulo 10, no verso 16, Deuteronômio 10, 16, o Senhor diz assim, sejam fiéis de coração à sua aliança, a aliança do Senhor nesse caso, e deixem de ser obstinados. Sejam fiéis de coração à aliança que o Senhor fez com vocês. Eu gosto muito da tradução da Revista Atualizada nesse sentido, porque a fala do escritor aqui é assim, circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai o coração. O que o escritor está dizendo é que aqui o importante não é circuncidar o prepúcio do pênis, mas o coração. Como se dissesse, batize o seu coração, contextualizando para o nosso meio. Batize o seu coração. Não desça as águas somente de corpo, somente de mente, mas se entregue literalmente batizando também o seu coração. A gente está falando de submissão ao Senhor dos Senhores. Em 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, 1 Samuel 15, 22, Samuel diz assim, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu poderia contextualizar. Acaso o Senhor quer que você simplesmente se coloque em sacrifício físico, no sentido de eu não posso deixar de fazer algo? Na realidade, o Senhor precisa que você seja obediente a Ele.
Não adianta você colocar sacrifícios físicos se não é de coração, se não é em obediência ao Senhor. Não adianta você maltratar seu corpo, sua mente em prol de uma religiosidade, se você não tem o seu coração nas mãos do Rei dos Reis. É exatamente o que Jesus Cristo diz quando diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não adianta você se colocar em sacrifício, porque tem que mostrar algo ao Senhor. O Senhor já conhece o seu coração. O Senhor conhece o meu coração. O que Samuel está dizendo aqui é que o Senhor não se alegra com sacrifícios, com holocaustos, não com gorduras de animais derramadas sobre o altar. Ele precisa, ou ele quer, submissão. Submissão. Ele quer que entendamos que temos um Senhor, exatamente assim. Isso me faz lembrar algumas coisas, que eu vejo por aí, como por exemplo carros que colocam adesivos autocolantes escrito, ou donos de carros, colocam em seus carros adesivos autocolantes escritos propriedade de Jesus Cristo. O Senhor não quer o seu carro. O Senhor quer o seu coração. Se o coração for do Senhor, o carro também será. Aí você vai colocar o seu carro em prol dos mais necessitados, porque é assim que funciona. Seu carro vai ter que estar em prol da obra do Senhor. Seu carro vai ser para ir para as ruas ajudar o jogado pela sociedade, aquele que está escanteado. Isso me faz lembrar um assunto que eu conto sempre. Uma vez, estacionado estava eu numa calçada no centro da cidade, no estacionamento daqueles de calçada, e aí alguém abriu a porta do meu carro e eu, meio que atordoado, vi alguém entrar todo ensanguentado. E bora, corre que eu acabei de ser esfaqueado. Centenas de pensamentos passaram pela minha mente naquele momento. E eu percebi que o Senhor estava me colocando uma missão ali, apesar de no momento eu pensar, se essa pessoa morrer aqui dentro, eu vou ter que responder um processo, mas prontamente, eu levei a pessoa ensanguentada para o hospital, e depois eu fiquei pensando, onde estava o meu coração naquele momento? Se estava no carro, na minha reputação, no que ia acontecer comigo depois, ou nas mãos do Senhor? Sabe, eu fiquei numa mistura de sentimentos, mas ao mesmo tempo feliz. E semanas depois eu encontrei com aquela pessoa no centro da cidade. Ele me agradeceu, Mas cuidado quando colocar no seu carro adesivo de propriedade de Jesus ou do Senhor ou coisa assim, porque seu carro passa a ser do Senhor e não seu. E se seu coração estiver nas mãos dele, prontamente seu carro será do Senhor para qualquer necessidade que o Senhor tenha em favor dos humanos, da justiça. Por isso que Samuel diz que o Senhor quer obediência e não sacrifícios ou holocaustos em sacrifícios. Lucas capítulo 6, nos versos 45 e 46, eu quero trazer um texto de ligação aqui para nós passarmos para o nosso próximo ensinamento, aquele que o texto nos traz. Lucas 6, 45 e 46, Jesus diz, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração.
porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E aí Jesus faz um questionamento aqui bem interessante, para que entendamos que o servo é aquele que compreende que pertence ao Senhor. Ele diz no verso 46, Lucas 6, 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Esse é um questionamento interessante, eu ando sempre com ele, eu ando sempre tentando repeti-lo, para que eu entenda que eu não sou meu dono, eu não me pertenço, eu não me comprei, eu pertenço ao Senhor Jesus. Isso me faz entender que não existe aparência de servo. Existe servo que entende que tem um Senhor. E aparência de servo não é servo. Servo aparente não é servo. A gente está falando de uma imagem, né? De uma imagem. Eu lembro que há alguns anos eu lia religião, sou católico não praticante. Eu sempre questionava as pessoas, espera aí, você é católico ou não é? Porque não existe católico não praticante, né? Ou é católico ou não é. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos. Mas nesse sentido, algo me chamou a atenção no último censo, estava lá também, alguém dizendo, sou evangélico não praticante. Eu posso dizer as mesmas coisas para os nossos irmãos evangélicos, né? Não existe evangélico não praticante, ou você é evangélico ou não é evangélico, porque não existe aparência de evangélico, porque eu entendo que evangélico é aquele que pratica o evangelho, né? Nesse sentido, quem é aparente não é, né? Não existe servo holograma, ou você é servo ou não é, tá? E nesse sentido, o apóstolo Paulo, vamos voltar para Romanos capítulo 2, nos versos 26 a 29, Romanos 2, 26 a 29, ele diz assim, preste atenção no que ele diz, viu? Se aqueles que são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Se os que não Desculpe, irmãos. Se os que não são circuncidados obedecem à lei, não são considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei, aceita a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui, é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A repetição foi proposital para que entendamos o texto como ele está escrito claramente. É como se ele dissesse aqui, não é considerado de Deus aquele que não é evangélico, mas pratica o evangelho? E você que diz que é evangélico, mas não pratica o evangelho, é envergonhado por aquele que é tido por você, que não é de Deus, mas pratica o evangelho. Essa fala é muito profunda para mim, porque aquilo que fazemos é o que realmente é destacado. Estou quase... Obrigado, Paulo. Aquilo que fazemos é o que realmente é destacado. Romanos capítulo 3, verso 30 diz que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos ou os incircuncisos. Ou seja, pela fé, Deus justificará todos. É o que está escrito. É o que está escrito.
O que o Paulo diz, se não é considerado circuncidado, ou se não é circuncidado, mas obedece, é servo. E você que é circuncidado e desobedece, não é servo. É mais ou menos como ele dissesse assim, e aí eu vou falar para mim, para que as pessoas entendam que eu também me encaixo nisso. Obrigado, Paula. Olha só, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim, olha Nilson, aquele que está lá, que você despreza, diz que não é do evangelho, diz que não é crente, que não é evangélico, mas pratica o evangelho, ele é de Deus. Enquanto você que é pastor, prega bonito, se prego, né? Se for o caso. Enquanto você que é pastor, prega bonito, né? Fala muito do evangelho, prega muito, fala da palavra, se não pratica, você não é considerado servo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. Porque pela fé não existe aparência. Ou você é, ou não é. Gálatas capítulo 2, nos versos 1 a 6, Gálatas 2, 1 a 6, o apóstolo Paulo fala dessa aparência. Ele diz assim, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, Gálatas 2, 1 a 6, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Verso 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Olha só, pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se apenas por ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos... Veja, ele trata de falsos irmãos. Se ele trata de falsos irmãos, são alguns que se apresentam como irmãos, têm uma falsa aparência de irmãos, ou têm uma aparência de irmãos, né? Esses irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes nem me acrescentaram nada. O que ele está dizendo é, olha Milton, você com toda a sua influência, nada, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus trata todos igualmente, do presidente ao vereador. Do presidente ao zelador. Deus trata da mesma forma. Ele não faz acepção de pessoas. Para ele não tem diferenciação de pessoas. Então, nesse sentido, para Deus não há aparência. Por mais que tentemos aparentar alguma coisa para barganharmos, trocarmos, comprarmos, para Deus não adianta. Eu quero encerrar. Mateus capítulo 21, nos versos 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32. O Mestre, o Senhor dos Senhores, o Cristo, o ungido, nos traz um exemplo bem prático. Bem prático. Para você que é pai, que é mãe, aqui está um exemplo bem prático. O que acham, diz Jesus, Mateus 21, 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Esse era rebelde, viu? Este respondeu: não quero, não vou, pai.
Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Respondeu o filho: sim, senhor, estou indo, vou agora. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Aqui está um exemplo claro, para quem é pai, quem é mãe, sabe disso, né? De repente o filho chateado, com raiva, ou simplesmente não tem vontade, você manda fazer alguma coisa, não faço. Mas vai e faz, esse é o filho obediente. Esse é o filho obediente. E de repente tem outro que, na manhã, engana, né? Estou indo, vou agora, já vou, e não vai. Esse desobedece. Né? Tem muitos pais e mães que confundem isso aqui e acham que o obediente é o que diz que está fazendo. Mas Deus não vê assim, Deus vê prática. E Jesus é claro: olha, publicanos, pecadores, prostitutas estão entrando e vocês vão ficar fora, porque vocês se dizem filhos, mas não obedecem. E eles que são execrados por vocês, postos à margem da sociedade, né? Maltratados por vocês, porque o orgulho de vocês é grande em relação a isso, né? E aí vocês acham que eles são motivo de desprezo, mas vocês vão ficar fora e eles estarão no reino. Nesse sentido, é interessante que entendamos a mensagem do Senhor. O servo, a serva é aquela que se deixa ensinar humildemente pelo Espírito. Eu estou falando de submissão. A vivência no Evangelho é responsabilidade pessoal. Nem eu responderei por você, nem você responderá por mim, né? Eu tenho uma função pastoral, mas jamais chegarei diante do Senhor para dar conta daquilo que você faz fora daquilo que eu falo. Não espere isso, que não vai acontecer. Não funciona assim, porque para Deus a responsabilidade é pessoal. Nesse sentido, a gente precisa entender também que o servo é aquele que compreende que pertence a um Senhor. Não adianta você dizer ou chamar Jesus de Senhor, 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 se não obedece ao que Ele manda. Não adianta você cantar com os olhos cheios de lágrimas, com as mãos levantadas, bailando, dançando, falando em línguas, profetizando, se você não obedece ao Senhor. A gente está falando de submissão. Não adianta isso. Não vai adiantar. E precisamos entender que não existe servo de aparência, não existe serva de aparência, não existe holograma de servo ou de serva. Ou é, ou não é, né? E aí eu quero deixar o mesmo texto que eu deixei pela manhã para concluir. Gálatas capítulo 6, no verso 7, esse é um texto que anda muito comigo. Quem me conhece, quem caminha comigo, sabe que eu cito para mim e para os outros. Por quê? Porque eu gosto muito de agricultura. Para mim isso é muito claro, muito claro. Já ontem eu citei esse texto para alguém. Se eu quero uma laranja, eu tenho que plantar uma laranjeira. Não dá para tirar laranja de limoeiro, nem limão de laranjeira. Não dá, não vai dar. O que eu planto, eu colho. A natureza é muito sábia acerca disso. Mas quando eu falo da natureza, eu falo de Deus. Deus preparou a natureza muito sábia.
O que planta, o que se planta, se colhe. O que se planta, se colhe. E o texto aqui não fala apenas de hoje ou de amanhã, está falando de vida eterna. Se eu acho que posso ser um holograma de servo e entender que a minha imagem basta, não me preocupo com isso, porque eu entendo claramente que quando eu chegar diante do Senhor, Ele vai dizer: você plantou holograma, vai colher holograma. Você precisa ser servo. Não tem como ser servo sem me obedecer. Você tem um Senhor, dirá o Senhor para mim. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, por tua palavra. Ela é viva e eficaz, não volta vazia, cheia de vida, ela nos transforma. Quero entender claramente que a tua palavra é o próprio Jesus, é o Espírito de Deus em mim, entendendo claramente que meu corpo é o templo, o meu corpo é o templo, o meu coração passa a ser o altar do Senhor. Aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu Senhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo é claro quando diz: coloque os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o serviço racional. Quero te agradecer, Senhor, por tua fidelidade ao teu pacto com a humanidade, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que mantém seu pacto mesmo diante de um mundo falido, caído, cheio de pandemias, de doenças, de coisas maléficas. Mesmo diante de um mundo que jaz, que está morto no mal, o Senhor continua mantendo a sua aliança. Quero te agradecer, Senhor. Te pedir pelos que estão nos hospitais, pelas famílias de pessoas doentes, pelos enlutados. Essa semana eu soube de uma família que perdeu pai e mãe, Senhor. É muito duro isso, muito duro. A mãe falece numa semana e o pai noutra. É muito duro isso. A minha oração é que o Senhor sustente essa família, porque eu sei como deve ser duro para seus filhos. A minha oração é que o Senhor visite-nos com o seu poder, com a sua segurança, com a sua graça, seu amor, que suas misericórdias sejam renovadas diariamente sobre nós, e que nós entendamos a mensagem clara do Evangelho. O Evangelho é bem simples, simples para quem quer ser simples, simples para quem quer ser servo, não servo obrigatório, não um escravo maltratado. Quando a gente fala de escravo, logo a gente liga, era o escravo maltratado. A gente fala de alguém que ia para o tronco, que levava chicotada, que apanhava, ficava preso. Não, não. Quando eu falo de servo do Senhor, eu falo de alguém que ama servir ao seu Senhor, que é um complemento servir ao Senhor. É submissão, é de submissão que eu falo. E não há servo holográfico. Servo é ou não é? E o Senhor sabe quem é e quem não é. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça sempre resplandecer seu rosto sobre nós para a honra e glória dEle. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Minha oração para você: que o Senhor te dê uma semana cheia de paz, saúde, amor, graça, fidelidade, humildade, renovação de misericórdias para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.